Então vamos lá, gente. Seguindo. Então, fazer uma recapitulação, mais ou menos recapitulação, tá? Então, o que a gente viu, o que a gente estava falando? Ponto 1, sim. Ponto 1. A coisa mais importante de todas. Tentar entender a lógica das transações. E aí, na aula passada, eu estava revisando com vocês os campos que tem nessas transações, né? Um campo de versão, um campo de entrada, um vetor de entradas, um vetor de saídas e um campo que a gente chama de lock time. Nas entradas, cada uma delas tem um TXID, que aponta para uma transação anterior, um index que diz naquela transação anterior qual da saída você está tentando gastar, tem um script que destrava aqueles fundos e tem um número de sequência. E nas saídas, cada uma delas tem o valor daquela saída, e aí eu estou sugerindo uma analogia aqui que é, cada uma das saídas é como se fosse uma notinha de Bitcoin, tá? Cujo valor é o valor que está escrito lá naquela saída. Quem criou a saída, a transação, escreveu o número lá. Tá? Então é como se, na hora que eu estivesse fazendo um pagamento, eu escrevo um cheque, vamos chamar assim, boto o valor específico lá, e junto disso, que é o segundo campo de cada saída, tem um script, a gente chama de script pubkey, ou locking script, ou contrato. Tá? Tem um certo contrato, escrito numa certa linguagem de programação, que estabelece as condições para que aquela nota, para que aquele cheque possa ser gasto, para que aquela saída possa ser gasta. E aí, para cada uma das saídas tem essa informação. A gente discutiu, né, que as saídas das transações, cada uma delas aqui, ó, é algo que se pode possuir aqui na história do Bitcoin, né? E enquanto uma saída não foi gasta, a gente chama ela de UTXO, Unspent Transaction Output. A saída de uma transação que não foi gasta. Tá? A saída de uma transação que não foi gasta. Certo? E para que serve a saída de uma transação que ainda não foi gasta? Tá? Serve para você criar uma outra transação e usar aquela saída como entrada. E, eventualmente, criar várias saídas novas, eventualmente juntar com outras saídas de outras transações, ou até mesmo da mesma assim, ó, tá? Você pode juntar do jeito que você quiser, em princípio. Tá? Mas para que servem essas UTXOs? Serve para você usar como entradas das transações e validar uma nova transação que cria novas saídas, que é como se estivesse, entre aspas, criando novos chequezinhos. Quando você faz isso, essa saída específica que foi gasta, ela deixou de ser UTXO. Porque agora ela está gasta. Porque agora ela foi gasta. Certo? E uma das regras que a rede vai verificar é se, na hora que você está tentando gastar aqui alguma coisa numa entrada, se aquela UTXO existe e se aquela saída de fato não foi gasta antes. Tudo bem? Cada saída só pode estar em um de dois estados. Ou ela não foi gasta, ou ela foi gasta. E aí, quando você gasta uma vez, ela vai ser marcada como gasta e aí já era. Você não consegue mais gastar de novo. Certo? E aí isso implica em coisas do tipo, imagina que eu tenho uma saída aqui de, 50. E eu estou tentando fazer um pagamento de 10. Sobra 40. Tá? Esses 40, não tem como eu guardar essa notinha de 50 e falar assim, eu só gastei 10 dessa. Não, essa nota será, entre aspas gigantes, tá? Será destruída, como se eu estivesse pegando um chequezinho e queimando o chequezinho de 50. Tá? Então eu preciso gerar uma outra, em princípio aqui, uma outra saída de 40 e pagar para mim mesmo. Tá? Então esse tipo de coisa precisa acontecer. Tá? Ainda a gente viu lá que tem uma saída implícita aqui em cada uma das transações, que é a taxa, que é a diferença entre a soma do que saiu e a soma do que entrou. Tá? Reparem que na hora que a gente serializa a transação, a gente não escreve quanto que é a taxa que a gente está pagando. A gente não escreve lá quanto que é. Tá? Mas isso está implícito na transação. Quanto que é a taxa? A diferença entre a soma do que saiu e a soma do que entrou. O que saiu nas saídas tem que ser menor ou igual ao que entrou pelas entradas. E essa diferença a gente vai chamar de taxa. Quem é que pode pegar essa taxa?
vai ser o que a gente vai chamar de minerador. Vamos chamar assim, o agente que vai ter uma certa capacidade, vai ter a capacidade de coletar essa taxa de alguma forma. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, como é que funciona isso. Essa coisa de minerar. Porque esse minerar, ele não está minerando para pegar a taxa. Ele não está minerando para pegar o subsídio. O subsídio é a nova moeda que é emitida na hora que emite o bloco. Ele não está minerando para isso. Tá? Isso aí está servindo como um pagamento para um outro serviço. Um serviço que garante alguma segurança na rede. Algum serviço de segurança na rede. Então esse minerador, ele, na verdade, está prestando um serviço para a rede. E a rede está remunerando ele via o subsídio, né, que é novos bitcoins sendo emitidos, via as taxas que esse minerador pode ir lá e coletar. E repare outra coisa, ele não é obrigado a coletar as taxas. Então, tem uma transação, ela foi confirmada, o minerador não coletou essa taxa, acabou, perdeu, destruiu aquele valor ali. Certo? Pergunta, filho. Não? Então vamos lá, segue para frente. Aí a gente viu ali na aula passada, tá? Como é que a gente assina a transação? Para assinar a transação, eu preciso de uma chave privada e eu preciso de uma mensagem. E a gente viu como é que constrói a mensagem. Tá? Pega em cada uma das entradas, apaga os scripts, porque ali vão precisar aparecer, em princípio, assinaturas. Quando eu digo apagar, é substituir pelo script vazio. Tá? O script vazio seria simplesmente colocar 0 lá na coisa para indicar assim, aqui tem um script com 0 bytes. Aí você diz isso, tá? Depois disso, na entrada que você estiver assinando, você substitui o script pelo script PubKey, que é o script que travou o fundo que você está tentando gastar, e adiciona o que eu chamei lá de hash type, um byte dizendo qual é a semântica daquela assinatura. Tá? Que para todos os efeitos aqui para a gente sempre vai usar o byte 1. Okay? Beleza. Na aula passada a gente começou a olhar, revisar um pouco mais de detalhe dos contratos que a gente comentou até agora. O primeiro deles é o Pay to PubKey. Pay to PubKey. Tá? É o contrato mais simples. Como é que ele funciona? O lock script que vai estar na saída que criou essa UTXO que alguém vai querer gastar, e é o contrato que a gente chama de P2PK, tá? Ele é simplesmente coloca uma PubKey na pilha, checa a assinatura. Para destravar esse fundo, na entrada da transação que estiver tentando gastar esse contrato aqui, alguém precisa apresentar uma assinatura digital de tal forma que essa assinatura seja válida quando for verificada contra essa chave que está ali no contrato e a mensagem Z que tem a ver com a transação onde está a entrada que eu estou tentando, que está gastando aquela coisa. Ok? Então, alguém está criando uma mensagem, uma transação, numa das entradas ele precisa apresentar a assinatura digital. Aí, ali, essa transação que eu estou tentando construir, que está gastando o contrato, isso é que vai ser assinado, com aquele processo que a gente viu, isso que vai ser assinado, eu vou ter então a assinatura, vou ter a transação, eu tenho a PubKey, que está lá no contrato, e aí isso aí vai ser verificado. Se for válido, aquela transação vai, vamos chamar assim, ela vai ser autorizada a gastar aquela UTXO. Se isso aqui for inválido, ela não vai ser autorizada e aquela transação vai ser descartada. Pergunta. A nível de um bloco de transações, se uma dessas eu entro numa transação e uma das entradas tem esse check como false, eu perco o bloco todinho. Se tem uma transação dentro de um bloco, com potencialmente milhares de transações, e essa uma transação tem uma das entradas que a validação deu inválido, aí você está me perguntando. Nesse caso, todo o bloco será considerado inválido. Porque o bloco tem que ser composto somente de transações válidas. Se tiver uma lá no meio que for inválida por qualquer motivo, aquele bloco inteiro vai ser invalidado. E aí o que isso significa? Imagina que isso não te impede de ir lá e construir o bloco e propagar ele, um bloco inválido. Você pode ir lá e construir um bloco inválido e propagar ele para os peers, para os outros nós na rede.
Só que o que vai acontecer? Cada um desses nós vai pegar esse bloco e vai validar o bloco de acordo com todas as regras. Então, o bloco tem que estar sintaticamente correto, aí ele vai verificar a recompensa, ele vai verificar as taxas, ele vai verificar essa coisa errada toda, ele vai verificar a prova de trabalho, a gente vai ver isso um pouco para frente. Depois disso, ele vai verificar cada transação individualmente, se ela está válida. E aí, se uma dessas transações, qualquer coisa nesse meio do caminho, foi considerado inválido, todo o bloco é descartado. Ponto. É isso que acontece. Tá? Então não é como se fosse impossível você minerar um bloco inválido ou uma transação inválida. O que vai acontecer é que isso não vai conseguir se propagar na rede, isso não vai ser aceito na rede. Você pode ficar lá mandando blocos inválidos para a rede. Isso, em princípio, isso não é um problema. Entre aspas, tá? Claro que os nós vão exercer certas políticas. Se você tem um firewall numa rede qualquer e você vê que está um monte de pacote lá só para floodar a tua rede, o que você faz? Tu faz uma regra lá no teu firewall que descarta aqueles pacotes. Você nem olha mais, você só descarta, certo? Chega um pacote de uma tal origem, você só descarta. Por quê? Porque aí você não gasta processamento com isso, certo? Você não gasta recursos na sua rede com isso. Aqui acontece a mesma coisa. Se um nó está identificando que está chegando, entre aspas, lixo de outro nó, ele vai lá e desconecta daquele nó e bloqueia aquele nó. Tipo, fala, quando esse nó tentar conectar comigo de novo, eu não aceito a conexão dele. E aí para de receber os spam dele. Tudo bem? Só que tem uma certa... E aí reparem, tá? Isso aqui, essas regras, elas não são regras... Como é que eu posso dizer? Elas são regras decididas pelas pessoas. Elas não são regras assim que Deus foi lá e tocou e... Tipo a tábua de Moisés lá, sabe? Não é esse tipo de regra. São regras que a gente está acordando e mudando de ideia o tempo todo, eventualmente. Então tem gente importante, inclusive na comunidade, que considera certos tipos de mensagens, certos tipos de transações como spam. E aí ele coloca lá uma certa política no nó dele e fala assim, cara, se chegar esse tipo de mensagem, desconecta e bane esse peer. Mas isso não é necessariamente consensual. Entendeu? Tudo bem? Mas vamos lá. Por isso que é uma besteira muito grande, tá? Falar que Bitcoin, uma das coisas é que ele é imutável. Tá longe de ser imutável. Completamente imutável. A última coisa que o Bitcoin é imutável. Assim, as regras, que eu digo com relação às regras. Tá? Tem um esforço muito grande de a gente não fazer hard forks, né? Que é fazer uma mudança no protocolo que meio que expulsa os nós antigos que não fizeram upgrade. Tá? Que invalida a blockchain do passado. Tem uma resistência muito grande a gente fazer isso. Mas isso não quer dizer que não aconteceram hard forks no passado. No primeiro ano do Bitcoin, o Satoshi fazia hard fork lá, até porque a rede era relativamente pequena, até porque basicamente só tinha ele desenvolvendo, né? E ele botava lá a coisa e falava para todo mundo, não, faz um upgrade aí e tal, que eu resolvi um bug aqui. Aí quando você ia ver, era o hard fork. Tá? Então assim... Claro que hoje em dia seria muito mais difícil fazer esse tipo de coisa. Tá? Mas a rede está longe de ser... As regras estão longe de ser imutáveis. Na verdade, a discussão tem... Todo dia, a discussão é o que a gente vai mudar hoje, não é? Todos os dias, a discussão é o que a gente vai mudar hoje nas regras. Todo mundo se matando. Né? E todo mundo se matando, tudo se matando para decidir o que vai mudar. E como vai mudar, né? E, inclusive, um monte de gente brigando para não mudar nada, certo? Enfim. Não estou aqui para discutir quem está certo e quem está errado. Mas seguindo o baile aqui, tá? A gente viu que a execução desse script, ele funciona com uma seguinte semântica. Eu tenho uma pilha que começa vazia. Primeiro a gente executa o script que estiver no unlock script. Primeiro a gente executa o que está na entrada da transação que está tentando gastar alguma coisa. E aí se isso não for invalidado, isso vai gerar uma pilha com dados ali, eventualmente. E aí se essa parte do script não for invalidada, a gente executa na sequência o lock script que está na saída, na UTXO que alguém está tentando gastar. Certo? Beleza. A gente viu ainda, na aula passada, review, né? Como que faz a verificação da assinatura, tá? Então, qual que é a conta e tal. Acho que está todo mundo ok com isso. E aí tem um segundo tipo de contrato,
que a gente viu aqui também ainda, que é o Pay to Public Key Hash, tá? Cujo princípio é não revelar a sua chave pública em público no contrato. Você esconder a sua chave pública por trás de um hash, tá? Então, a pessoa que for tentar gastar isso aqui, ela vai precisar apresentar duas informações. Repare que aqui, ó, no P2PK, quem está tentando gastar precisa apresentar a assinatura. Isso já é um requisito forte, tá? No Pay to Public Hash, a gente vai exigir que a pessoa que está tentando gastar me apresente duas informações: a assinatura e a chave pública correta, tá? Então eu estou exigindo mais, tá? Como é que é o contrato? O contrato é assim, ó. Duplica o que tiver no topo da pilha. Calcula o hash 160 do que tiver no topo da pilha. E aí, lembrando, o hash 160 é: pega o dado, faz SHA-256 dele, pega o resultado, faz RIPE-MD 160, que é um outro hash que cospe 160 bits. Um pouco mais curto. Próximo, coloca uns bytes na pilha. Esses bytes vão ser interpretados como um certo hash. Eles vão ser comparados contra um certo hash, tá? Repare que esse hash aqui, ó, precisa ser fornecido pelo recebedor. Quem está recebendo o pagamento precisa me dar esse hash. Assim como quem está recebendo o pagamento precisa me dizer qual é a pub key. Eu que estou pagando, não tem como construir a sua pub key. Você escolhe uma chave privada, constrói a pub key, e aí você me fornece essa chave pública. Eu não tenho como fazer isso no seu lugar. Ok? Eu não tenho como fazer isso. Entre aspas, eu não tenho como fazer isso no lugar de ninguém. A gente vai ver aqui, eu quero começar a falar isso de hoje, como é que a gente gera essas chaves aqui. Tá? Então, em princípio, eu até consigo gerar pub keys e etc. tal no seu lugar. Tá? Mas é uma coisa um pouco mais sofisticada. Mas, em princípio, você precisa me dizer. Tá? A gente precisa interagir de alguma forma. Alguma coisa algum dado você precisa me dar. Tá? E aí, isso daqui, repare, isso daqui é uma pub key ou um hash específico, como tem que ser fornecido pelo recebedor do pagamento, seria interessante a gente ter uma forma mais ou menos padronizada e uma forma que fosse razoavelmente conveniente de a gente comunicar isso uns aos outros. Porque é isso aí que no final das contas, faz o pagamento aí para mim, me manda a sua chave Pix, entre aspas. Aqui a gente falaria, me manda o seu endereço de Bitcoin. Tá? E aí a gente vai ver sobre endereços hoje. O que vai ter no endereço? Duas coisas, em princípio. Qual é o tipo de contrato que eu quero receber? Se é P2PK, se é P2PKH, se é algum outro tipo de contrato. Qual é o tipo de contrato que eu quero receber? E quais são os dados que tem que constar nesse contrato para eu, que estou recebendo, conseguir destravar esses fundos? É isso que o endereço precisa comunicar. E a gente vai ver a forma que a gente faz isso. Tá? Mas seguindo aqui, nesse contrato específico. Depois disso, faz um op equal verify. Todos os opcodes que tem verify no final, se o resultado for falso, ele falha a transação imediatamente. Tá? Se o resultado for verdadeiro, ele não produz nenhum dado na pilha, ele só continua. Depois disso, tem um op check sig. E como é que é o unlock? A gente viu, inclusive, a lógica de descobrir como é que a gente precisa, quais são os dados que a gente precisa colocar, tá? Aí vocês veem na aula passada, que nada mais é do que ir executando esse contrato e vendo o que precisa ter na pilha a cada momento. E aí a gente vai anotando. Eu fui fazendo para vocês, tem então um dado X aqui, e esse dado X vai ser comparado com tal coisa. Então esse X tem que ter essa propriedade. Tá? Tem que ser o hash de tal coisa. E aí vocês vão vendo lá no detalhe como é que isso aqui é construído. Mas de toda sorte, a gente viu que a gente precisa apresentar uma assinatura e a gente precisa apresentar a chave pública. Tá? E aí, vamos executar esse contrato aqui para lembrar como é que isso aqui funciona. Tá? Eu começo com a pilha vazia.
Deixa eu fazer uma pilha grande aqui. Eu começo com uma pilha vazia. A gente começa executando o unlock script. Eu vou executar na ordem que está aqui, tá? Da esquerda para a direita. Que é isso aí mesmo. Então, a primeira coisa, eu coloco uma assinatura no topo da pilha. A gente viu na aula passada o formato de serialização. Isso aqui, né? O byte 30, depois o tamanho, o comprimento, quantos bytes tem, depois 0,2, depois o tamanho e comprimento do R e assim por diante. Depois disso, coloco uma pub key no topo da pilha. Coloco uma pub key no topo da pilha. Eu estou escrevendo de vermelho tudo aquilo que é produzido a partir de dados que a pessoa que recebeu e está tentando gastar os fundos tem que produzir. Tá? São dados de autenticação, né? Vamos chamar assim. São dados que o suposto dono daquele valor precisa saber e produzir corretamente. E eu vou colocar de azul aquilo que for produzido somente com dados do contrato. Tá? Então vamos seguindo. Isso aqui não invalidou o script ainda. Tá? Então segue a execução, executando o lock script. Então, op dup. Duplica o que tem no topo da pilha. No topo da pilha tem a pub key vermelha, que é produzida pelo suposto dono da coisa. Tá? Então eu vou marcar de vermelho. Vou marcar de vermelho. Depois disso, calcula o hash 160 do que tiver no topo da pilha. Então, no topo da pilha vai ter o hash da pub key, que o cara que está dizendo que é o dono do dinheiro e está tentando gastar um certo valor, disse para mim. O hash da pub key que ele me deu. Depois disso, coloco na pilha o hash que está no contrato. Isso aqui é dado de quem escreveu o contrato. Por isso que eu vou botar de azul. Certo? Em princípio, tem que ser fornecido pelo recebedor. Em princípio. Tá? Mas repare, não é o recebedor que escreveu isso no contrato. É o pagador que escreveu isso no contrato. Então, vamos lá. Então, tem esse hash azul no topo da pilha. Depois disso, op equal verify. Consome 2 dados do topo da pilha e falha se eles são diferentes. Se eles forem iguais, continua. Tá? Eu vou supor que eles são iguais. Então, vou consumir 2 dados do topo da pilha. Vou assumir que aquele hash bateu com o que está no contrato. Isso aqui me prova que essa pub key aqui é a pré-imagem daquele hash mesmo. Tudo bem? Isso me prova isso. Próximo. Op check sig. Consome da pilha uma pub key no topo da pilha, uma assinatura embaixo dela e valida, verifica se essa assinatura é válida ou não. Tá? Tem a pub key, tem a assinatura e a mensagem é a transação. A gente viu como é que constrói a mensagem que vai ser verificada. Tá? O Z que vai ser verificado. Repare que é só check sig, não é o check sig verify. Okay? Isso quer dizer que se a assinatura for válida, coloca verdadeiro no topo da pilha, se não, coloca falso no topo da pilha. Falso aqui é 0, certo? Então, consumir os dados necessários do topo da pilha, eu vou supor que validou a assinatura. E aí eu terminei o script. E aí a pergunta é, no final da execução, tem falso no topo da pilha? Se tiver falso no topo da pilha, esse script é inválido. Aqui não. O falso é o 0. E tudo que não é 0 é verdadeiro. Mesma interpretação de C. Aqui tem 1 no topo da pilha. Isso não é falso, então esse script é válido. Bom. Isso aqui destrava os fundos que a pessoa está tentando gastar. Diga. Essa então, a nível agora de programação, essa talvez seja uma para você desenvolver outros tipos de contrato, porque a restrição é que para um contrato ser válido não é necessariamente ele ser diferente de 0. Isso te abre margem para fazer algumas coisas, inclusive o que a gente vai ver aqui, que é o próximo tipo de contrato. Em nenhum momento você publicou, né, a sua pub key, nem a sua assinatura. Mais ou menos, isso aí é uma afirmação forte demais. Você falou o seguinte, em nenhum momento você publicou a pub key e a assinatura. Não. Mas eu publiquei essas coisas em um momento diferente do outro contrato.
perceba, no Page Pub Key, eu publico a assinatura junto da UTXO. Então, na hora que alguém criou a saída de uma transação, em princípio eu já recebi o dinheiro. Eita. Em princípio eu já recebi o dinheiro. Tá? Só que aqui no Bitcoin eu estou chamando isso aqui de o Bitcoin, o pagador é um agente ativo, porque ele tem que criar uma transação e ele tem que fazer alguma coisa. E o recebedor é um agente, tipo, receber Bitcoin é uma coisa passiva. Não acho que não dá para dizer que é um ato passivo, uma ação passiva não faz sentido falar isso em português, é uma ação passiva. Tipo assim, para você receber o Bitcoin, você não precisa fazer nada. Não, você não faz nada. Não é que você só aceita, você não faz nada, você não se manifesta. Você não se manifesta para receber, você só se manifesta para gastar, para pagar. Ok? Aí repara aqui, ó. A PubKey no primeiro contrato, ela é publicada na hora que o pagamento acontece. Na hora que ele já está na saída da transação. E a assinatura, ela é publicada na hora que aquele suposto, o dono daquilo, está tentando gastar. Só que repare uma coisa, tá? O tempo que isso fica publicado, isso vai ficar publicado para todo sempre, né? Porque vai ficar lá na blockchain, vai ficar lá público o registro do passado, inclusive. Mas a questão é, o tempo que eu tenho entre a informação estar disponível e aquela informação já não servir mais para nada, para eu gastar aquele fundo. Porque essa aqui, no final das contas, é a pergunta. A questão relevante, que é, tem a possibilidade de alguém me roubar, sabendo minhas informações? Roubar o meu dinheiro? Essa é a pergunta que importa aqui. Essa é uma das perguntas de segurança. Ok? Como a PubKey está publicada, tipo assim, ela pode ficar publicada aí por 10 anos e a pessoa fica lá segurando o dinheiro dela por 10 anos, 20 anos, 100 anos. O tempo que ela quiser, ela não precisa fazer nada com aquilo. Repare, o dono não precisa se manifestar. O dono do dinheiro não precisa se manifestar. Tá? Aí, uma das questões aqui que se levanta é, tá, mas a PubKey pode ficar lá muito tempo e alguém pode ficar fazendo brute force nessas PubKeys. Até porque a gente pode ver se esse dinheiro foi gasto ou não, e eu estou vendo a PubKey, eu estou vendo que o dinheiro não foi gasto. É como se eu tivesse um cofre transparente, eu sei quanto dinheiro tem lá, eu sei que o dinheiro está lá, e eu estou tentando quebrar ele o tempo todo. Ele está público, cara, está no meio da rua. Ok? Essa é um dos lances aqui da coisa. Tá? Ao passo que, no contrato de baixo, o que a gente publica a priori, lá na hora de fazer o pagamento, é só esse hash. É só esse hash. E eu só revelo a minha PubKey, a assinatura, na hora que eu estou tentando gastar. Só que, olha o timing, tá? Na hora que eu crio a transação que está gastando um certo dinheiro, repare, aquele contrato só pode ser gasto uma vez. Na hora que eu crio a transação e estou gastando aquele dinheiro, eu revelei minha PubKey. Aí eu preciso propagar isso na rede, então todo mundo vai ver, em princípio. Informação pública. Todo mundo vai ver minha PubKey, todo mundo vai ver aquela assinatura. Só que, aí vamos considerar que, em média, é construído para isso, tá? Em média, a tua transação demora 10, 20, 30 minutos. Imagina que entra no próximo bloco, a confirmação. 10 minutos, mais ou menos, em média, tá? Isso quer dizer que algum atacante teria 10 minutos, em média, para, sabendo a sua PubKey, tentar fazer o brute force dela. Ao passo que, no primeiro contrato, ele pode ter anos, enquanto você não gastou aquele dinheiro. Porque se alguém revelou sua PubKey, enquanto você não gasta aquele dinheiro, tá lá, é como se todo mundo soubesse que tá lá. Tá? Aqui você pode falar assim, professor, mas alguém pode fazer brute force nesse hash. Mas aí são dois trabalhos. O cara precisa fazer o brute force no hash para descobrir a pré-imagem dele. Depois, tendo a PubKey. Aliás, não é tendo a PubKey, é tendo uma pré-imagem que ele acredita que seja a PubKey. Olha a questão. Que ele acredita que seja a PubKey. Precisa fazer o brute force nessa PubKey. Então, você aumenta muito o trabalho. Isso que dá uma certa resistência, inclusive nessas coisas quânticas e não sei o que, babá, essa coisa toda. É porque o hash é a propriedade do hash que é diferente de uma chave. Ela te dá uma saída, mas pode ser com qualquer tamanho. Tipo isso. Tá? Obviamente que, na hora que se eu estiver procurando uma pré-imagem que eu sei que é uma PubKey, nesse caso aqui, eu sei que a pré-imagem daquele hash é uma PubKey. Eu não vou chutar qualquer coisa na hora de fazer o brute forcing. Eu sei como que é a serialização das PubKeys.
Eu sei alguns campos são fixos. Eu sei quantos bytes tem. Então, eu já sei algumas informações. Eu não chuto a Bangu. Mas o espaço de busca nisso aqui é colossal. É muito grande, tá? Já te passo a palavra, filho. Em princípio, esse hash aqui tem 160 bits. Tá? Esse hash que a gente está colocando aqui. Isso aqui me dá 80 bits de segurança, pelo menos. 80 bits de segurança. 80 bits de segurança é bastante coisa ainda, tá? É bastante coisa ainda. Na prática é bastante coisa. Pergunta. Falando sobre o P2PK, se uma pessoa faz uma transação com ele, ela recebe ali, né, tem a token dela ali, ela faz a assinatura e usa, enfim, tá ali público na rede, né, para sempre. Se ela faz outra transação usando o mesmo protocolo, né, tem como alguém reusar a assinatura que ela usou lá no passado? Uma boa pergunta. A pergunta é, imagina que eu vim aqui, recebi uma moeda que tem esse contrato, eu fui lá e gastei apresentando uma assinatura. Aí a pergunta é, tem como reutilizar essa assinatura? Certo? A resposta, em princípio, não tem. Por quê? Porque a assinatura está ligada à mensagem que ela assina. Lembra disso, tá? E a mensagem que ela assina depende, é a transação onde está essa assinatura. Ok? E aí entra uma questão, que é, um dos campos que vai ser assinado é o TXID da transação anterior que eu estou tentando gastar. O TXID e o index, lembra? É o altpoint. Aí entra uma questão. Se você colocar esse TXID e esse index para tentar gastar a mesma coisa que já foi gasta, o nó vai validar e falar assim, você está tentando gastar uma coisa que já foi gasta, eu não preciso nem rodar o script, pum, tchau, está inválido. Entendeu? Se você mudar o TXID e o index para tentar gastar outra coisa, que é uma UTXO válida ainda, não gasta. Provavelmente sua assinatura vai mudar, porque isso aqui vai passar num hash e vai mudar os bits todos, que é o Z, é um produto de um hash, provavelmente vai mudar os bits, um monte de bits, e aí aquela assinatura não vai validar mais, porque você não tem a mesma mensagem. Entendeu? A probabilidade disso acontecer é estupidamente pequena. Oi? Você teria que conseguir construir uma transação que tem exatamente o mesmo TXID, o mesmo index, dessa outra que você está tentando gastar. Você tem que achar essa colisão. Mas a gente está supondo que os hashes que a gente está usando são resistentes a esse tipo de colisão. E não tem provas que esses hashes são de fato resistentes, não tem uma prova matemática. Tá? Mas na prática, a gente olha e fala assim, caralho, tipo, a gente está vendo que a rede do Bitcoin calculou, tipo, tem uma estimativa aí, cara, tipo, eu tava vendo aí alguma coisa, eu preciso até recuperar esses números, essas estatísticas são interessantes. Porque para pensar, a rede do Bitcoin está há 16 anos calculando hashes e mais hashes e mais hashes sem parar. E cada ano que passa, aumenta a velocidade com que a gente calcula esses hashes. A quantidade de hashes que a gente calcula por ano. O que isso quer dizer, tá? Que, em princípio, alguém poderia estar olhando esses hashes sendo produzidos e vendo e descobrindo colisões enquanto está minerando Bitcoin. Enquanto está minerando Bitcoin, alguém está calculando trocentos mil hashes e alguém podia estar calculando colisões ali por conta disso, tá? E ainda assim, eu não acho que as pessoas não estão fazendo isso. Mas isso, em princípio, poderia estar acontecendo. E a gente não está encontrando colisões assim com tanta facilidade, tá? Tipo, o SHA-256 é uma parada muito bem feita. E não pense assim, uma coisa tipo assim, alguém chegou lá e teve um lapso de genialidade e bolou o SHA-256. Um hash maravilhoso. Não foi assim. Teve várias funções de hash antes, que são da mesma família, várias. E aí, o primeiro deles, acho que era MD, foi feita a proposta. Rapidinho alguém já encontrou como é que calcula colisões. Aí se faz uma nova função de hash resistente àquele ataque. Aí alguém encontra uma outra forma de atacar. Aí vai fazendo isso. Até que alguma hora chegou nesse hash particular aí, que é o SHA-256, que é tipo uma parada extremamente difícil de quebrar.
Porque agora a gente tá difícil de encontrar colisões e ataques de pré-imagem. Realmente está difícil. Tá? Mas foi um processo evolutivo. Tá? Eu já vi comentários de pesquisadores dizendo que provavelmente o SHA-256 é a melhor coisa que se pode fazer. Claro que isso é uma informação muito forte, mas já ouvi esse comentário dizendo que o SHA-256 provavelmente está muito próximo da melhor coisa que a gente pode fazer com a estrutura interna dele lá, tá? Que é uma estrutura que chama Merkle-Dungard. A gente não vai entrar em detalhes como é que é calculado esse hash. Mas tipo, se estima que, se acredita que dentro dessa estrutura matemática, essa talvez seja a melhor coisa que a gente pode fazer. Ou está muito perto disso. Próximo do melhor coisa de segurança que aquilo pode oferecer. Tá? Tem uma nova família que é o SHA-3, que usa uma estrutura matemática diferente para fazer a coisa. E ele protege contra alguns ataques conhecidos aqui do SHA-256, do SHA, né? Do SHA-2. Tá? É uma família toda diferente. Mas é uma coisa muito mais recente, então a gente não sabe direito como é que ele funciona. A gente não sabe dizer se é tão seguro ainda. Tá? Provavelmente é bastante seguro. Tá? É a recomendação para novos projetos. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Só lembrando, já que a gente está botando todas as peças no lugar, né? Como que a gente viu a serialização ali na aula passada, a gente relembrou como é que é a serialização da assinatura. Mas a gente não, acho que eu não comentei como que é a serialização da PubKey, né? E aí só lembrando, a PubKey, ela é serializada assim, ó. O byte 4, depois disso, os 32 bytes da coordenada x, depois disso, os 32 bytes da coordenada y. Lembra? A PubKey é um ponto na curva elíptica, um ponto xy. Tá? Então, isso aqui é a forma não comprimida. O mais normal hoje é a gente usar a forma comprimida. Inclusive, em alguns momentos, essa forma comprimida é obrigatória. Tá? Aí a forma comprimida é 0,2 ou 0,3 e os 32 bytes da coordenada x. E o 0,2 indica que o y correspondente, que você consegue calcular a partir daquele x, vai ter dois y. Um par e o outro ímpar. O 0,2 indica que é para você pegar o par, o 0,3 indica que é para você pegar o ímpar. Certo? E isso aqui é o que a gente chama de forma comprimida. Segue o baile aqui, então. Segue o baile. Segue o baile. Cadê o pay to script hash? Pay to script hash. É um outro tipo de contrato. É um outro tipo de contrato que, se eu não me engano, foi proposto em 2011. Se eu não me engano, foi proposto em 2011, tá? Num documento que a gente chama de BIP 16. BIP significa Bitcoin Improvement Proposal. É tipo uma tentativa de fazer um RFC de Bitcoin. Tá? O RFC é o... Pois é, eu ia falar aqui agora. RFC, o nome ficou ruim, né? Porque originalmente ele era usado uma coisa e aí ele virou o standard, né? RFC significa Request for Comments, que no começo da internet, o que se fazia? Se fazia uma certa proposta, escrevia um documento de especificação de alguma coisa, e aí se compartilhava isso com os outros pesquisadores, com as pessoas que participavam do desenvolvimento da internet, e aí isso era numerado, etc. E alguns desses RFCs viraram, de fato, standards, tipo, meio que obrigatórios, assim, tá? E aí eles tratam sobre trocentas coisas, tá? Assim, inúmeras coisas. Mas a maioria dos protocolos que a gente usa na internet e tal, eles são standard, tipo, padronizados via esses RFCs. Aí tem um processo, hoje em dia, tem uma coisa mais formal para acontecer. Os BIPs, eles são uma tentativa de fazer isso para o Bitcoin, tá? Mas, da mesma forma que o RFC a implementação não é obrigatória em nenhum sistema, tá? Os BIPs também não são obrigatórios em nenhum sistema, ok? Então não é assim, tem o BIP tal, então isso qualquer coisa que lida com Bitcoin tem que implementar isso aqui. Não é assim que funciona, tá? Não, tá longe de ser assim que funciona. Mas vários desses BIPs aqui, eles propõem mudanças no protocolo, na parte de consenso do protocolo. Esse BIP 16 é um deles, tá? Esse BIP 16 é um deles. Ele mudou, ele é um soft fork. Ele muda o que significa as transações e como é que elas são validadas, ok? E aí, eventualmente, isso aqui, quando esses BIPs são implementados
no Bitcoin Core, que é a implementação de referência, a maior parte da rede roda isso, eventualmente isso acaba se espalhando pela rede inteira. Tá? Então, e aí vocês podem perceber que a gente estava falando lá, tem um monte de pressão para fazer mudanças no protocolo. Em boa medida, na maior medida, essas mudanças têm que ser incorporadas nesse projeto de software específico, que basicamente é o que é a implementação de referência. Ok? Mas só e a gente ainda tem uma outra característica aqui que é não pensem que tem uma especificação e a implementação segue a implementação, ou segue a especificação. Tá? A coisa é mais ao contrário. Existe uma implementação, e a verdade é aquela implementação. Se a implementação implementar incorretamente uma certa especificação, a documentação própria... o que é a verdade é o que está implementado. Então, em última instância, você precisa ir lá e abrir o código-fonte e ler o que está acontecendo. Ok? Claro que a gente faz isso. Isso é feito com muito cuidado mesmo, tá? Muito teste, muito tempo, muita gente olhando, para que, na hora que a gente discute uma certa especificação, um BIP desses aqui, a implementação seja correta, de acordo com aquele documento. Tá? Mas não tem nenhuma garantia, em princípio não tem nenhuma garantia disso, e o que vale é o que está implementado e não o que está no documento. Pergunta, Fih, o que você ia perguntar? Em relação a uma curiosidade sobre esse Bitcoin Core, ele foi um programa, né, mas ele foi implementado pelo próprio Satoshi, porque para ele implementar as operações, né, mas tem outro... Esse aqui, Bitcoin Core é o projeto de software que vem desde o primeiro cliente do Satoshi. Ele foi renomeado. Ele não tinha um nome, ele só chamava Bitcoin. Sei lá, Bitcoin. Tá? Em algum momento, o projeto foi renomeado para Bitcoin Core. Eu nem sei dessa história, você sabe de como é que foi isso? Porque começou a ter... No início, tinha vários clientes. Tipo assim, as pessoas iam lá e escreviam uma coisa. Não era tão complexo assim ainda. As pessoas iam lá. Teve outros clientes com uma certa relevância na rede. Teve uma implementação em Java, Bitcoin J. Aí teve vários que faziam hard forks, Bitcoin XT, Bitcoin Cash, Bitcoin Classic. Teve várias outras implementações. Quando você fala disso, também tem a ver com o software que o cliente vai usar, assim, interface. Eu estou chamando de cliente, mas isso aqui é o software que implementa o nó da rede. O Bitcoin Core, no começo, ele cuidava de toda a parte de P2P, né, mandar mensagem, receber mensagem, se conectar com nós, essa coisa toda, gerenciava tudo isso. Ele fazia toda a parte de validação das transações, validação dos blocos, essa coisa toda. E ele fazia, ele tinha um modo de mineração. Então ele também minerava os blocos. Depois de um tempo, a mineração em particular virou uma atividade industrial. E aí, principalmente quando migrou de software para hardware, o cálculo dos hashes aqui na mineração, quando foi saindo do software para o hardware, parou de fazer sentido fazer manutenção de software que ninguém mais usava, que na prática ninguém usa. Então hoje o Bitcoin Core não tem mais esse módulo de minerar especificamente. Ele tem uma API lá para te dar os dados necessários para você minerar. Entendeu? Você pede as informações e ele te dá as informações para você criar o bloco e minerar o bloco. Mas ele não tem mais a parte de software que minera de fato. Entendeu? Então hoje isso aqui é o que ele faz é isso. Pergunta. Quem mantém o Bitcoin Core atualmente? Quem mantém o Bitcoin Core atualmente? É um projeto aberto da comunidade. Não tem um dono. Tem mais ou menos umas 5 pessoas que têm... Tem mais ou menos uns 5 pessoas que têm... Tem um GitHub. Todos vocês mexem. Tem um GitHub. Tem algumas pessoas que têm a chave do GitHub para poder fazer o merging dos pull requests, né, das contribuições de software, das mudanças. Tá? Tem mais ou menos 5 pessoas. Você só sei lá no GitHub e olhar quem é. Mas não tem essa noção de quem é o dono. E essas 5 pessoas, eles são desenvolvedores, têm os seus projetos, eles contribuem com features, com solução de bug e tal, não sei o quê. Tem mais gente que é contribuidor recorrente, né? Tipo, e não só mantenedor. O mantenedor é que tem essa chave para
fazer o merge mesmo no código, tá? Mas tem mais gente que, de fato, é contribuidor recorrente, é reconhecido na comunidade, a coisa toda. Tem uma tonelada de gente que é contribuidor eventual. Por exemplo, eu, de vez em quando vou lá, comento alguma coisa, encontrei um bug, não sei o quê, deixa eu revisar o código de outra coisa. Tipo, tem contribuições eventuais, tá? Mas essa questão dos maintainers, ela é muito mais, eles são muito mais zeladores do que os donos da coisa, entendeu? Então, basicamente, como é que funciona lá? Tem uma proposta de mudar alguma coisa, a gente vai para um caminho, uma tangente muito grande aqui agora, mas eu acho que é interessante, tá? Tem uma proposta de mudança qualquer. Aí, normalmente, isso não está escrito em lugar nenhum, mas tem uma cultura por trás do projeto e meio que é igual uma organização, tem uma certa cultura e todo mundo vai seguindo mais ou menos um certo processo, tá? No Bitcoin Core, especificamente, tipo, esse processo de revisão, ele acontece mais ou menos em 3 etapas, tá? Que é, primeiro a gente olha se o conceito faz sentido. Aquela mudança faz sentido ou não faz sentido? Conceitualmente. Segunda coisa, e aí é isso que a comunidade e os revisores vão procurar, primeiro. Tem uma mudança lá, estou vendo o código, tem uma proposta de mudança. Essa mudança faz sentido ou não faz sentido? Ela mexe numa coisa que faz sentido? Ou não, senão a gente já mata ali. Tá? Depois disso, a gente quer olhar o approach. Tá, concordamos que faz sentido realizar essa mudança. A forma como você está mexendo, onde você está mexendo no código, faz sentido? Ou seria melhor fazer outra coisa? O algoritmo que você está usando? Talvez fosse melhor usar um outro algoritmo. Ah, tem um sorting aqui no meio, por que a gente não usa de outro jeito? Entendeu? Tem mais a ver agora com o software em si. Assim. Agora a gente vai olhar mais... Eu não vou chamar de tecnicamente, porque o conceito é uma avaliação técnica também. Mas aqui agora a gente está olhando se a alteração de software faz sentido ou não. Tá? Mas aqui a gente ainda está olhando no nível, vamos chamar assim, da engenharia do software. Onde mexer, se aquela mexida faz sentido, se talvez não fosse melhor implementar de uma outra forma. Bom. E por fim, vou chamar aqui de teste, que é, beleza, concordamos que é o melhor approach. Agora vamos olhar o detalhe daquele código específico que está ali, que a gente vai mergear. E aí vamos começar a olhar linha por linha e ver se a gente não está quebrando alguma coisa, vamos testar. Vamos escrever mais testes, entendeu? Vamos ver onde é que isso aqui vai quebrar e eventualmente ajustar. E a questão mais da implementação agora já no detalhe. Então segue mais ou menos esse caminho. Tá? Óbvio que para coisas muito pequenas, sei lá, por exemplo, a primeira contribuição minha lá foi uma mudança num e-mail, numa documentação, que estava desatualizado. Passou por isso aqui, sacou? Mas é uma mudança quase trivial, sabe? É uma mudança quase trivial. Então isso aqui aconteceu, tipo, sei lá, em 1 ou 2 dias. Sabe? Se não é tão assim. Com essas etapas da própria comunidade? Exatamente. Quem estiver lá, você submete o código e as pessoas. Vocês aqui, eu adoraria que vocês fossem lá e começassem a revisar código também. O Luiz faz isso de vez em quando. Não sei se o Lucas está fazendo, né? O Lucas está fazendo aí, mas para outros projetos eventualmente, entendeu? Mas é o que eu gostaria que acontecesse. Em parte, o objetivo dessa matéria aqui é que esse tipo de coisa aconteça. Tá? Você chega nessa conclusão? Oi? Por exemplo, você vai ter esse conceito, esse approach, esse teste. Se é a própria comunidade... O que a gente está procurando é o que a gente chama de Roof Consensus. Roof é... Como é que chama? Grosso. Broto, né? Tipo... Consenso bruto. Um consenso é meio difuso, assim, sabe? Boa parte das pessoas acham de boa e tal, mas tipo... As pessoas meio que... Parece que as pessoas estão concordando. É isso que a gente está tentando procurar. Que é a mesma coisa que acontece nos RFCs. É o mesmo processo. Nos RFCs, eles estão procurando esse Roof Consensus também. Entendeu? E aí tem um cara lá no RFC que é o editor. Ele não é o gatekeeper de falar assim, não, eu não quero e acabou, não interessa o que vocês estão falando. Não, ele só está lá para falar assim, para tentar... Não, para tentar ter esse feeling de... as pessoas estão... Mas parece que as pessoas estão concordando com isso aqui. Então, beleza, então é isso aqui. Ele vai lá e chancela, entendeu? Ou então, parece que as pessoas não estão concordando. E aí o papel dele é tentar azeitar. E se a gente fizesse tal coisa? Entendeu? Tentar azeitar isso para tentar achar um consenso. Tá? Ou então simplesmente falar, não estamos tendo consenso, arquiva isso aí. Tá? Também é parte disso. Okay?
Obviamente, concordo comigo que isso aqui são pessoas, tá? São pessoas discutindo abertamente lá e um comentando. Às vezes elas são bem grossas umas com as outras, parece meio rígido assim, né? Parece meio, às vezes tem umas discussões que você vai lendo assim, parece só meio agressivas e tal, mas... E são mesmo, né? Mas, assim, a gente tem que partir do pressuposto que tá todo mundo de boa fé e todo mundo tá fazendo isso porque se importa com o projeto. Porque ninguém tem que ficar tipo, olha só como é que É. Eles só falam, tipo, mano, seu código tá ruim, melhor. Seu código tá uma merda, cara. Às vezes é melhor escrever. Cara, isso aqui tá uma merda, reescreve isso aí. Tem que abaixar o ego e ficar... Sabe, assim, de boa. Até para não gastar muito tempo com esse tipo de coisa. Tem muita revisão para fazer, tá? E, obviamente, a reputação conta muito. Então, tipo assim, quando eu vou lá e falo assim, acho que isso aqui podia ser diferente, e uma outra pessoa que contribui há 10 anos pro projeto, todo mundo conhece na comunidade, e ele fala, não, é isso mesmo? Porra, a opinião dele conta muito mais que a minha. É óbvio, entendeu? Então, a reputação conta muito. Outra coisa, tem mudanças e mudanças, como eu disse. A minha primeira contribuição lá foi mudar o e-mail na documentação, cara, uma mudança quase trivial. É trivial, inclusive. Passou por isso aqui. Mas é uma mudança tão pequena e tipo assim, é documentação e tal, não sei o quê. Isso aqui aconteceu tipo em um dia ou dois. Sabe assim, rapidinho lá, decidiu, acabou, fez mais umas mexidinhas, algumas coisinhas pra olhar. Já que tá mexendo na documentação, vamos mexer também, deixar tudo arrumadinho, entendeu? Basicamente é isso. Só que tem mudanças que são grandes. Tem mudanças que implicam mudar o protocolo. Aí esse processo demora muito mais tempo, você pode imaginar, porque a gente quer muito mais gente olhando, quer ter um consenso mais entre aspas, consensual, tá? Consenso não significa que todo mundo concorda unanimemente. Entendeu? Não significa isso. Significa que, aparentemente, é essa a direção que a comunidade quer ir. Ponto final. Então, é mais ou menos esse o processo aqui. Mas tem uma certa política. Parte acontece lá no GitHub, parte acontece na lista de e-mails, parte acontece no IRC, que é o chat. Parte acontece nos eventos que acontecem, os desenvolvedores se reúnem. Parte acontece nas reuniões que os desenvolvedores fazem entre eles. Tudo isso acontece assim. Tudo bem? E também não é democracia. Não é democracia, não é um voto, Eu tô falando, não é assim que funciona a coisa. E você sempre pode discordar e fazer o fork e fazer a sua implementação. Inclusive, isso acontece hoje. Mas você tem a questão dos votos para quando você vai implementar uma mudança. Tem uma parte lá do... acho que é isso. Mas tipo, 50% votou A, Isso, vai é isso. mediar. Sim, mas tipo assim, tem como demonstrar... Você... vontade, né, de aderir a alguma mudança. No Bitcoin Core especificamente, a gente comunica que a gente concorda com cada uma das etapas aqui explicitamente, né? Não é só eu comentar e o comentário parece positivo. A gente chega lá e fala assim, eu li aqui, parece que eu concordo com o conceito, eu meto lá o comentário, concept ARC e explico por quê. No próprio repositório não, no próprio nó. Isso é outra coisa. Tá, isso é outra coisa. Na hora de fazer mudança no protocolo, fazer um soft fork, por exemplo. Como você votar, de fato. Existe meio que não é exatamente votar. Não é exatamente votar. Mas existem alguns processos de sinalização que os mineradores sinalizam que eles vão implementar ou não certa mudança no protocolo. Tá? Mas isso não é um voto. Sim, é só uma sinalização de Tá? E isso foi, inclusive, fruto de uma discussão, o pessoal chama de Block Size War, que aconteceu mais ou menos entre 2015 e 2017, onde essa discussão ficou muito mais aparente, porque as pessoas achavam que o minerador, essa sinalização de coisa acontece com o minerador. O minerador bota alguma coisa no bloco que sinaliza que ele vai implementar, que ele pretende implementar uma certa mudança ou não, que está sendo discutida. E aí se acreditava que aquilo era um voto e que os mineradores é que decidiam então essas mudanças. Ok? E tinha essa percepção mesmo. Mas nesse processo aí ficou bastante claro para todo mundo que aquilo não é um voto. Até porque os mineradores eles queriam implementar a mudança e ninguém mais queria. Assim, não é que ninguém mais queria. As pessoas não queriam implementar, a comunidade não queria implementar, quer aumentar o tamanho do bloco.
não queria aumentar. Os mineradores majoritariamente queriam, eles sinalizavam que eles queriam. Sacou? E não foi feito. Entendeu? Então, não é isso aqui nada de democracia. Democracia assim de voto e tal. Não, esquece isso. Hã? Essa guerra aí de 2015 e 2017 foi o que deu origem ao Segwit, que foi um upgrade que meio que acabou virando mais ou menos um meio termo e consertou várias outras coisas na rede. Aí depois disso teve o processo do Taproot, né, que foi um segundo upgrade em cima do Segwit, que foi 2021. Que ele foi habilitado em 2021, né? Mas foi uma confusão dos infernos para habilitar isso aí. Tá? Então, assim, não é simples fazer mudanças de protocolo, mudanças grandes. Isso seria equivalente na Câmara dos Deputados, que no jornal, no noticiário, fala que... Não, esquece isso. Tem Câmara dos Deputados nenhuma aqui, não. Tem um monte de gente usando ou não usando um software. E atualizando ou não atualizando o software. No final das contas, é isso que existe. Beleza? Segue o baile aqui, então. O que é o Pay to Script Hash? Tá? Como eu disse, ele é um upgrade no protocolo. Tá? Na hora de validar as transações, o validador ele vai ficar procurando, ele vai ficar atento para ver se ele executou um certo padrão no script. Tá? E o padrão é o seguinte. Tem alguns bytes, coloca alguns bytes na pilha, que eu estou chamando aqui de script, mas ele só está vendo como bytes. Coloca esses bytes na pilha, calcula o hash 160 desses bytes, coloca um outro hash na pilha, compara se esses dois hashes são iguais. Compara se... Receba. Bota bytes na pilha. Calcula o hash do que tem no topo da pilha. Então, na pilha tem um hash. De alguma coisa que alguém apresentou. Porra, é essa, velho? Vamos lá. Compara esse hash que foi calculado com um hash que está no contrato. E aí verifica se eles são iguais. Se esse padrão ele for executado, se ele tem um contrato e eventualmente executou isso aqui. Essa sequência nessa ordem. Tá? O que vai acontecer? No final da execução disso aqui, se o script não falhar, o nó vai falar assim, legal, eu vou executar uma outra regra aqui, que não existia antes. Eu vou executar uma regra adicional, que é, pega esses bytes que estão aqui, interpreta eles como um programa, um script, escrito nessa mesma linguagem, e continua a execução do programa a partir daqui. Tudo bem? Então, uma regra adicional. Tá? E aí, repare, os nós que a gente chama de pré-BIP16, eles não executam essa regra adicional e os nós novos executam a regra adicional. Tá? Isso aqui foi um soft fork. E a ideia é que os nós antigos vejam uma transação como válida. E os nós novos, pode ser que eles vejam a transação como inválida. Mas o contrário não pode acontecer. Os nós antigos, se os nós novos virem uma transação válida, os nós antigos não podem considerar ela inválida. Tudo bem? Essa que é a ideia do soft fork. Então, vamos lá. Eu usei como exemplo aqui para vocês um contrato desses para esconder um multisig, tá? Que eu vou fazer aqui de novo. Um 2 de 3, um multisig 2 de 3. Multisig 2 de 3 quer dizer o seguinte, tem 3 chaves públicas e eu preciso apresentar 2 assinaturas correspondentes para validar alguma coisa. Como é que é o lock? O lock script do pay to script hash vai ser op hash 160, calcula o hash do que estiver no topo da pilha. Depois disso, coloca um certo hash no topo da pilha. Depois disso faz op equal. Reparem que isso aqui é o pedacinho final da regra, do padrão que o nó está procurando para executar a regra especial. Então eu boto aquele pedacinho final ali no lock script. No unlock, o que eu coloco?
Tá? No unlock, o que eu coloco? Cadê minha coisa? Eu vou colocar o seguinte, é um multisseguidor de 3. Eu vou botar, coloca 0 na pilha. O número 0, o valor 0 na pilha. Coloca, vou chamar só de S1, S2, S3, para eu escrever menos. Coloca 3 assinaturas na pilha, nessa ordem aí. Tá? Depois disso, coloca o número 3 na pilha. Espera aí, deixa eu fazer assim, ó, 3. E não assim. 3 na pilha. Opa, tô errado. Tô falando besteira, peraí. Coloca 0 na pilha. Coloca 2 assinaturas na pilha. É 2 assinaturas que eu preciso. 2 assinaturas na pilha. E coloca bytes na pilha, que eu vou simplesmente identificar aqui como um redeem script. Mas, em princípio, tem que simplesmente falar assim, coloca esses bytes aqui na pilha. Bom, e aí os bytes lá, certo? E aqui pra gente, o que vai ser esse redeem script? Opa. Redeem script. Redeem é resgatar, né? Tá? O que vai ter? Vai ter os bytes correspondentes a um certo script, que é, nesse caso aqui particular, o que eu vou colocar é, coloca 2 na pilha, coloca as 3 pub keys na pilha, coloca o número 3 na pilha e executa op check multi sig. Ok? Isso aqui é o que está escrito aqui dentro. Só que aqui dentro não está escrito, coloca 2 na pilha, está escrito assim. Aqui está escrito assim, coloca tantos bytes na pilha, e aí tem todos os bytes dessa coisa aqui, ó, dessa serialização inteirinha na pilha aqui, ali naquela instrução. Tudo bem? Isso quer dizer que o nó antigo, ele não vê isso aqui, ele não vai ver isso aqui, ele só vê um monte de bytes. Ele não interpreta esses bytes. Ok? Como é que fica a execução dessa parada aqui? Vamos lá, então. Eu começo com a pilha vazia. Eu vou começar executando o unlock script. Então, vamos lá. Coloca 0 na pilha, no topo da pilha. Coloca uma assinatura no topo da pilha. Coloca uma assinatura no topo da pilha. Coloca um monte de bytes no topo da pilha. Eu só vou chamar aqui de R, tá? O redeem script. Coloca um monte de bytes aí no topo da pilha. Bum. Isso aqui invalidou a transação? Não. Tem uma coisa... Não aconteceu nada que invalidasse. No topo da pilha não tem falso. Então, continua. Então, eu vou continuar executando o lock script. Certo? Então, vamos lá. Então, eu faço op hash 160 do que tiver no topo da pilha. Op hash 160 do que tiver no topo da pilha. Então, eu consumo o topo da pilha. Vou colocar assim, tá? Ó, hash do que eu chamei ele de R, né? Bom, coloco de volta ali no topo da pilha. Calculei o hash. Coloco um hash no topo da pilha. O hash que está no contrato agora. E não o que foi calculado a partir dos dados que a pessoa que está tentando gastar me deu. Executa op equal. O op equal, ele consome 2 dados do topo da pilha. Se esses 2 dados forem iguais, ele produz verdadeiro e coloca lá no topo da pilha, senão ele produz falso. Certo? Aí presta atenção no que vai acontecer. Eu vou consumir esses 2 dados aqui no topo da pilha. Vamos imaginar que eles são iguais. Certo? Que de fato esse hash é o hash desse script aqui, ó, que está decodificado aqui. Por isso que a gente vai chamar de pay to script hash. Está pagando para o hash de um script. Se aqueles 2 dados forem iguais, aqui vai aparecer 1. Aí o nó antigo, que não sabe dessa regra nova, ele vai olhar isso aqui e falar assim, acabei. Isso aqui é válido ou inválido? Ele vai olhar e falar, isso é válido. Então ele, pum, valida a transação. E acabou a execução, certo? Se aquele hash que foi apresentado é diferente do hash do script que eu coloquei no contrato, que eu estou tentando gastar, né, que eu coloquei aqui, ó, aqui vai dar 0,
O nó antigo vai parar e falar assim, isso aqui é válido ou inválido? Isso é inválido. Tem falso no topo da pilha. Aí ele descarta. Então, o que o nó antigo estava fazendo? Ele está olhando se você conhece o script ou não correto. O script que corresponde ao hash que está no contrato. Ele só olha isso. Mas ele não está, de fato, executando isso aqui, ó, o nó antigo. Se o script já foi errado, não faz sentido. Mas se você não sabe o script, tipo, já é para invalidar mesmo, tá? Certo? Tudo bem. Mas o nó novo vai fazer uma coisa a mais. Por quê? O nó novo, ele viu o padrão que ele está procurando, que é, ó, bota bytes na pilha. Op hash 160, coloca um bytes aqui de um hash na pilha, op equal. E se isso aqui não der 0, se der 1, quer dizer, então, que eu não invalidei a transação até agora, e eu sei da regra nova, e eu vi o padrão da regra nova. Então, o nó que fez o upgrade vai olhar e falar assim, vou continuar fazendo alguma coisa. Que coisa é essa? Ele vai decodificar esse script que está aqui, ele vai pegar essa parte aqui, ó, dos dados que eu apresentei, vai decodificar, vai parsear, né? Esse é um programa de computador, vai parsear, vai consumir esse 1 aqui, e vai continuar a execução com essa pilha que sobrou. Então, vamos continuar a execução com essa pilha que sobrou. O nó novo. No script lá está falando. Eu vou marcar de roxinho assim, ó. Coloca 2 no topo da pilha. Coloca uma pub key no topo da pilha. Coloca uma pub key no topo da pilha. Coloca uma pub key no topo da pilha. Coloca 3 no topo da pilha. E agora executa op check multisig. O op check multisig ele funciona assim. Vou fazer de amarelo. Ele consome o primeiro dado no topo da pilha. Isso vai dizer para ele quantas pub keys ele precisa consumir da pilha. Então ali é 3, ele vai lá e pega 1, 2, 3. Ele vai tirando da pilha. Ele vai guardando. Aí ele vai pegar o próximo dado, ele vai interpretar como número e vai falar assim, esse aqui é o número de assinaturas que eu tenho que pegar na pilha. Então são 2, ele vai pegar 2 assinaturas na pilha e vai guardar. Certo? Em princípio é só isso que ele precisa. Mas eu comentei com vocês. Esse opcode específico tem um bug e ele consome um dado a mais. Então ele vai consumir uma coisa a mais na pilha, por isso que a gente botou esse 0. Ele vai consumir uma coisa a mais. Se não colocar nada a mais ali para ele consumir, vai falhar o script. Não vai validar. Então tem que tomar muito cuidado com esse bagulho aqui. Tá? Muito cuidado mesmo, porque repara lá, na hora de gastar, você precisa botar esse zerinho aqui na frente. Ou alguma coisa dummy lá. Normalmente a gente coloca 0. Para ele consumir. Então repara, ele consumiu a pilha toda, todos os dados que estavam aqui na pilha, e ele vai validar se essas duas assinaturas aqui, se essas duas assinaturas são válidas contra essas 3 pub keys, né? Então, tipo assim, ele vai checando, pega a primeira assinatura, aí checa com a primeira pub key. Deu? Não deu. Pega a segunda pub key. Deu? Não deu. Pega a terceira. Deu? Deu. Então, vou na próxima assinatura. E vai fazendo assim. Certo? Uma coisa e outra coisa. Vários detalhes, né? Imagina que a assinatura S1 validou com a pub key 1. Se o S2 só valida também com a pub key 1, isso aqui vai ser inválido, porque a pub key 1 já foi usada para alguma coisa. Entendeu? Então a segunda assinatura tem que validar contra a pub key 2 ou 3, alguma das que sobrou. Ok? Essa é a lógica desse opcode. Ele consome internamente também. Consome internamente na hora que ele olha uma assinatura e validou com uma pub key, ele consome aquela pub key, ela não está mais disponível para validar as assinaturas. Ele vai fazendo isso até tentar validar todas. A ordem influencia, então. Não necessariamente a ordem, né? Mas eu poderia ter a possibilidade, então, de S2 ser validado no P1, só que aquele S1 que foi nesse cara validado primeiro, ele se valida com a outra chave? Uma probabilidade baixíssima, né? De uma mesma assinatura ser validada com 2 chaves públicas diferentes. Probabilidade colossalmente baixa disso acontecer. Virtualmente impossível. Não, mas se dá para a questão do S1 ser validado para P3, Exatamente, porque se ela for válida para P3, aí... A probabilidade desse cenário acontecer, assim, estupidamente baixa. Se o script não foi executado e tentar gastar, como que ele checou as assinaturas? Como é que é? Se no caso do nó antigo, O nó antigo. o redeem script não foi executado, ele encontrou no topo da pilha, mas
Ele simplesmente olhou e falou assim, nas regras que eu conheço, isso aqui é válido e vai para frente. Mas repare, o que está te incomodando é que ele não verificou as assinaturas. E se você tiver mais nós antigos do que novos na rede, Isso aí é uma questão, uma pergunta extremamente relevante. Se eu tiver na rede mais nós antigos do que nós novos, você concorda comigo que provavelmente eles vão... Nesse caso aqui em particular, vamos por partes aqui. Deixa eu elaborar um pouco mais em termos desse cenário. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu crio uma transação dessa daqui, onde as assinaturas são inválidas. Uma delas é inválida. Tudo bem? Mas o script que eu coloquei aqui, de fato é o script que corresponde a esse hash. Repara que eu não preciso saber as assinaturas para aquele script ali. Tá? As assinaturas não estão entrando no redeem script, né? Ali dentro. Tá? Então, olha o cenário. Eu estou tentando gastar isso aqui, estou apresentando esse contrato. O hash que está aqui de fato corresponde ao hash do redeem script que eu vou apresentar, mas as assinaturas que eu vou apresentar não são válidas para aquela mensagem com aquelas pub keys. Tudo bem? Aí o que vai acontecer? Os nós antigos, eles vão validar essa transação e vão falar, isso é válido. Por quê? Porque eles não validam as assinaturas, eles não rodam aquele script interno. Eles só checam aqui nesse caso, se você sabe qual é o script que corresponde àquele hash que está lá no contrato, certo? Eu chamei isso aí, eu dei um nome isso aí no passado, eu chamei isso aí de hash lock alguma coisa. Que não é ainda o HTLC, que tem um time lock também. Mas isso é uma chave que você destrava sabendo a pré-imagem de um hash, e não fornecendo uma assinatura digital. Ok? Os nós antigos vão olhar para isso aqui e falar, válido, pode ir para frente. Os nós novos vão olhar para isso aqui e falar, inválido. Por quê? Porque eles vão olhar e falar assim, realmente esse hash está certo, o script que alguém está me apresentando tem esse hash mesmo. Mas as assinaturas que você está me apresentando não são válidas. E eu checo as assinaturas, porque eu rodo isso aqui. Aí, o que vai acontecer? Meio que a rede está rolando um split na rede, você concorda? Saiu do consenso, né? Tem parte da rede que está dizendo que uma coisa é válida e parte da rede está dizendo que a coisa é inválida. Ok? Aí isso não é um problema exatamente ainda, porque isso acontece. Tá? A grande questão aqui é a sua pergunta, que é o ponto central da sua pergunta. E se a rede for composta majoritariamente por nós que não fizeram o upgrade? Certo? Se a rede for composta majoritariamente por nós que não fizeram o upgrade, isso inclui nos mineradores, tá? Eventualmente esses nós vão validar essa transação, eventualmente essa transação vai ser minerada e esses mineradores vão ter maioria para manter o pace, a gente vai ver essa história da prova de trabalho, mas eles vão ter maioria para manter a blockchain com essa transação aí. Enquanto isso, os nós minoritários, eles vão olhar aquele bloco e vão falar, esse bloco é inválido, porque ele tem uma transação inválida. E eles vão rejeitar aquele bloco. E aí toda vez que chegar eu estou montando aqui uma blockchain, ó. Boom. Que a gente não viu em detalhes ainda, né? O bloco onde tem a transação que a gente está discutindo está aqui atrás. Tá? Os nós que não fizeram upgrade são a maioria. Eles estão andando com a blockchain deles aqui. Aquele bloco faz parte da blockchain deles. Os nós novos, que são a minoria nesse cenário que a gente está analisando, eles vão olhar para esse bloco aqui, ó, que eu vou chamar de bloco A. Esses nós minoritários vão olhar para esse bloco e falar, esse bloco é inválido, esse bloco eu não aceito. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão olhar para esse bloco Z, eu devia ter contado esse aqui como A, né? O Z é o anterior do A, né? Tudo bem. Contando o módulo o alfabeto, tá? Vamos lá. Os nós que estão minoritários, que tem o upgrade, eles vão olhar para o bloco A e falar, esse bloco é inválido. E tudo que vem depois vai ser inválido. A gente vai ver por quê, tá? Eles vão olhar e falar assim, não. Eles eventualmente vão minerar um bloco A', e esse bloco A' para eles vai ser o verdadeiro. Entendeu? É isso que vai acontecer. Aí, isso aqui vai acontecer uma disputa, tá? Repare, isso aqui é o que a gente vai chamar de eu vou chamar de split na rede. Isso aqui é um fork também. Mas é um outro tipo de fork.
não é nem hard nem soft fork. Porque quando a gente está falando de hard e soft fork, a gente está falando de mudanças nas regras do protocolo. Aqui eu simplesmente estou falando que, porque isso aqui pode acontecer sem ter mudança na regra do protocolo. Eu vou chamar isso aqui de split na rede. Tem uma parte da rede que entendeu que a blockchain é uma, tem uma parte da rede que entendeu que a blockchain é outra. Tá? Por outros fatores também. Por outros fatores que a gente vai ver, inclusive, quando eles começarem a minerar o bloco. Por exemplo, eles precisam concordar com a ordem das transações no bloco. E se a ordem mudar, já muda o bloco e aí já muda a bagunça. Entendeu? Já pode acontecer isso aqui. E split na rede é normal, acontece o tempo todo. Tá? O que não é normal é um split muito longo, que minera muitos blocos assim, ó, boom, assim, ó, duas blockchain que vão andando muito, sem a gente conseguir decidir. Isso já não é normal. Isso não só não é normal, como isso é um problema. Tá? Não é tão frequente. Mas o que vai acontecer aqui, ó? Na hora que os nós, eventualmente, tá? Os nós antigos mineraram o bloco A. Os nós novos, que são minoria, mineraram o bloco A', porque eles viram A e falaram, isso aqui é inválido. Ou que seja, isso aqui é meio simultâneo na rede. Entre aspas, simultâneo. Eu vou definir melhor isso quando a gente vai falando da blockchain especificamente. Porque a blockchain que vai dizer o timing disso. Aí o que vai acontecer? Meio que vai acontecer uma corrida. Tá? Vai acontecer uma corrida. Por quê? Vai acontecer uma corrida. Por quê? Em princípio, esse bloco A', ele é um bloco válido para os nós antigos também. Ele só não é válido para os nós que fizeram upgrade. Mas os nós antigos, eles consideram isso válido. Porque nesse A' não tem a transação que a gente está disputando. Entendeu? Então, em princípio, ele é válido. Porque os nós novos fazem tudo que os outros nós já faziam antes. Como válido. Tá? Só que vai acontecer uma disputa. Como a maioria está a maioria da rede está vamos chamar assim, no ramo que considera o A legítimo, eventualmente eles vão minerar um bloco B, um bloco C, um bloco D mais rápido do que os outros. Entendeu? E aí essa cadeia de blocos aqui vai ter mais prova de trabalho, ela para os nós que não fizeram upgrade, ela vai ser considerada válida e ela vai seguir. Okay? Mas para os nós que estão minoritários que fizeram upgrade, eles vão olhar aquela cadeia que está aumentando a prova de trabalho e eles vão sempre olhar e falar, cara, mas essa blockchain está inválida. Que ela quebrou no bloco A. Esse bloco A não vale, gente. E eles vão ficar insistindo, esse bloco A não vale, gente. E eles vão começar a minerar o blockchain deles. Entendeu? E aí, eventualmente, o que aconteceu? A rede, que era uma rede, virou duas redes. Porque tem uma rede que entende que essa aqui é a blockchain correta. Tem outra rede que entende que essa aqui é a blockchain correta. Isso aqui, na prática, são duas redes. Entendeu? E elas não se comunicam. Não é que elas não se comunicam no sentido de que elas não falam mais umas com as outras, trocando pacotes entre si, mensagens entre si. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que elas não se comunicam porque elas não concordam mais com a blockchain, com o estado da rede. Elas nunca mais vão concordar, em princípio. Assim, se isso aqui se mantiver, em princípio, elas nunca mais vão concordar com isso. Aí eu perco, talvez. Você vai ter duas redes. Tá? Isso aqui já aconteceu. Às vezes isso que acontece sem querer, às vezes isso que acontece de propósito. Todo mundo que tentou fazer hard fork no Bitcoin fez isso aqui de propósito. Quando isso aqui acontece, meio que você ganha dinheiro, tá? O que aconteceu? O que aconteceu no Bitcoin Cash? No Bitcoin Cash o pessoal fez isso aqui de propósito. Tá? Mudaram as regras de propósito. Aí o que aconteceu? Você concorda comigo que se você, cada um de nós aqui, imagina que a gente tinha UTXOs recebidos antes desse bloco Z. Então a gente tinha dinheiro na rede. Aí o que aconteceu? Na hora que fez o split aqui na rede, eu continuo tendo aqueles UTXOs que eu recebi, porque daqui para trás é tudo igual. Eu tenho duas redes onde, até um momento no tempo, o histórico é todo igual. Isso quer dizer que se eu tinha fundos, eu tenho fundo agora em duas redes. Duplicou. Tá? Isso aqui aconteceu no Bitcoin e no Bitcoin Cash. Eles fizeram hard fork, que foi nomeado como Bitcoin Cash. Tá? Quem tinha Bitcoin naquele momento que o Bitcoin Cash foi ativado, tinha Bitcoin Cash. Porque era a mesma blockchain. E aí o que aconteceu na prática? As pessoas olharam e falaram assim, mas para mim o Bitcoin é aquele ali. Vai lá no Bitcoin Cash, vende aquela porra toda e compra mais Bitcoin. Tu ganhou. No final das contas foi isso que aconteceu. Tá? Ainda existe a rede do Bitcoin Cash, tal, mas é uma rede bem relativamente pequena. Todo mundo ok com isso? Por isso que tem uma certa relevância, mesmo no soft fork,
tem relevância a gente, na hora de a gente se preocupar com os mineradores que vão construir esses blocos. Os mineradores, eles vão fazer o upgrade ou não vão fazer o upgrade? Por isso que é importante a gente ter uma certa sinalização de que eles vão adotar o upgrade, majoritariamente. Entendeu? Mas isso não é uma coisa do tipo assim, então são os mineradores que mandam no upgrade. Entendeu? Não são eles que decidem, porque eles podem decidir fazer um upgrade e os outros nós não aceitarem o upgrade. E aí o que vai acontecer? Os mineradores vão ficar... Imagina que os mineradores fizeram o hard fork, os mineradores estão do lado de cá, a maioria deles. Tem pouquinho minerando do lado de cá. Só que todos os usuários praticamente estão do lado de cá. Nessa outra rede, eu vou desenhar de amarelo aqui, ó. O que vai acontecer com o minerador? O que adianta você receber 50 Bitcoin de recompensas, 25, receber a recompensa do bloco e não tem com quem gastar? Isso é dinheiro. O que adianta você ter alguma coisa que ninguém quer? É quase você não ter nada, não é? Concorda comigo? Por isso que os usuários, eles, tipo, os full nodes lá, os nós validadores, eles têm importância assim, fundamental na decisão aqui do consenso. Entendeu? Porque não adianta nada todos os mineradores se juntarem e falar assim, a gente vai minerar e vai mudar essas regras e vai minerar aqui. Porque vai ter gente que vai olhar e falar assim, então tá bom, então vamos minerar aqui do outro lado. Eu mesmo ligaria a máquina lá para minerar, do outro lado aqui, já que vai baixar a dificuldade da rede. Vou ligar um monte de máquina que eu puder para minerar do lado de cá. E os mineradores estão minerando um monte de coisa que ninguém aceita. E eles têm uma despesa para pagar. Tá? A gente vai ver isso aí, que tem um trabalho no mundo físico antes de receber uma recompensa no mundo digital, aqui no mundo virtual. Você precisa pelo menos ter ao menos um minerador que aderiu, né, ao soft fork, senão... Em princípio a gente tenta coordenar isso, tá? Mas é uma bagunça, tá? Esses forks são bem complicados Todo mundo ok com isso? Aham. O que aconteceu? Tipo, caiu pela metade os dois? Cara, eu não lembro detalhes, mas eu lembro que assim, de ter lido, tá? Eu não sei os detalhes, essa estatística aí que você está comentando, mas assim, foi mais ou menos metade do hash rate da rede foi para outra rede, para o Bitcoin Cash. E aí que você me perguntou de valor de mercado. Valor de mercado vai ser decidido pelas pessoas comprando e vendendo esse bem, no caso aí, esse Bitcoin e Bitcoin Cash. Tá? De fato, houve ao longo do tempo uma pressão vendedora, mais gente vendendo Bitcoin Cash e para comprar Bitcoin. Então o que acabou eventualmente acontecendo? Preço em dólares, né? O preço em dólares do Bitcoin Cash caiu, e até hoje lá é pouquinho, e o preço do Bitcoin apreciou naquele período. Quando você olha em dólares, né? Bitcoin Cash hoje em dia é tipo não podemos chamar de meme coin, tá? Mas não. Hã? Na prática acho que ninguém usa, né? Tem projeto muito. A empresa investe no Bitcoin. Bitcoin é para assim, é assim. Bitcoin é assim, ó, o gráfico de preço do Bitcoin é assim, o outro é assim, ó. Tá? Meio que um projeto que não serviu para nada. Só uma questão sobre esse mercado. Você vai entrar nessa discussão de... Não, aqui a gente não vai discutir muito aspecto de mercado, mas é uma discussão que a gente pode ter fora da aula. Eu digo no ponto de vista de você tem algum valor no Bitcoin, só que você associa isso ao dólar, por exemplo. Uhum. Como que você vai fazer essa transferência, né? Qual a transferência? Ué, se eu quero ter Bitcoin, por exemplo, eu tenho que comprar ele. Ou minerar. Você tem que comprar ou minerar. Você tem que comprar de alguém que tem ou minerar. Que é produzir novos, né? Como qualquer coisa no mundo, né? Se você quer ter uma coisa, ou você faz a coisa, ou você compra de quem tem a coisa. E aí, de qualquer maneira... Você pode roubar também, mas... O cara que mas assim, não estou estimulando que você faça isso. Muito pelo contrário. Aqui é mais difícil, inclusive, de roubar. Se eu quero comprar de você, por exemplo, aí você vai estipular esse valor. Isso é o que a gente chama de mercado. Imagina, você quer ter Bitcoin. Você tem duas opções, em princípio. Você pode produzir Bitcoin, e aí isso é o processo de minerar, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente, ter essa possibilidade de minerar, ou você pode comprar de quem tem, como qualquer outra coisa, certo?
Aí, qual é o preço? O preço é arbitrado entre nós dois. Você vem aqui e fala, me oferece uma coisa, te pago $10.000 aí por um Bitcoin. Você topa? Se eu topar, esse é o preço do Bitcoin. Vai que ele tá necessitado. Não, não interessa, entendeu? Se alguém topar, se você virar para mim e falar assim, me vende um Bitcoin por $10.000. Se eu topar, esse é o preço do Bitcoin. Ponto, é assim que define o preço. É assim que é o preço definido, é assim. Quando você olha o gráficozinho, quando você olha o preço lá no Google, sei lá, em qualquer lugar, o que é que está te mostrando? Está te mostrando a última transação de compra e venda entre duas pessoas. Em algum lugar específico, em algum... Porque, assim, repare, isso acontece... A gente pode fazer aqui, ó, transação aqui, e não está registrado em lugar nenhum, ninguém viu, só nós dois, certo? Aí isso não vai refletir, ninguém vai ficar sabendo, em princípio, esse preço. Mas quando a gente faz numa corretora, na corretora tem milhares e milhões de transações dessas entre duas pessoas acontecendo ao mesmo tempo. E a corretora fala, olha, essa última transação foi essa, agora o último preço foi esse. Aí isso vira um certo preço de referência para as próximas transações. Mas isso não tem nada de especial, não tem nada de particular Bitcoin. Isso já acontecia na Bolsa de Valores, nas bolsas de mercadorias. Quando você vai na feira, isso acontece. A bolsa é uma feira, tá, gente? Quando eu digo feira de rua, assim, tá? O que acontece? Cara, tem um cara vendendo tomate, tem um cara do lado vendendo tomate. Eu tô negociando aqui, o cara tá me oferecendo tomate por R$8 o quilo. Aí eu falo assim, pô, o tomate não tá legal e tal, não sei o quê. Vou ali no teu vizinho. O vizinho fala assim, ofereço você por 7. Aí eu falo, porra, beleza, vamos conversar. E eventualmente comprei por 7. Qual é o preço do tomate? 7. Não interessa o quanto que o outro tá oferecendo por 8. Entendeu? O preço dele não é 8, é 7. Porque é o que fechou o negócio. Isso é o mercado. Esse é o processo de mercado. Entendeu? Depende do lugar também. Depende do lugar, depende... Na corretora eu compro 100 mil, mas se eu vou pro Líbano, tem um spread absurdo. Porque a moeda de lá é uma merda. Aí o Bitcoin é mais caro lá. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Se eu for comprar sem o governo ficar sabendo, o governo sabendo. Tem tudo isso, tem todos esses tipos de coisas acontecendo. Mas aqui eu não tô... A minha discussão... Essa discussão é interessante, mas assim, a minha percepção pessoal, preço de Bitcoin ou poder de compra de Bitcoin é a coisa menos importante do sistema inteiro. Coisa mais da hora é o protocolo. E não só isso, não é que é mais da hora, porque a gente é nerd de tecnologia. Não é disso que eu estou falando. Do ponto de vista do sistema, a coisa menos interessante e que a gente menos devia estar discutindo é preço ou poder de compra dessa coisa. Isso é a discussão totalmente secundária, na minha opinião. Eu tenho as minhas convicções. Mas, de novo, eu não estou aqui para convencer vocês a comprar Bitcoin, ou vender Bitcoin, ou fazer qualquer coisa com Bitcoin. Estou aqui para explicar como é o protocolo. Ponto final. E vocês já estão entendendo coisas que... Agora vocês estão entendendo o básico das transações, a semântica, a mecânica e tal, a coisa toda. Vocês conseguem entender um monte de coisa que se afirma sobre Bitcoin, um monte de coisa é falsa que se afirma sobre Bitcoin. Por quê? Porque não se está tentando entender o que é o sistema. Você está... Normalmente o que as pessoas fazem elas não entendem o sistema. Elas não entendem o que é o que está acontecendo ali. O sistema de mensagens. Ela olha uma abstração e ela acha que ela entende a parada, mas ela não entende. Ela olha na wallet dela aqui, ela fala assim, eu tenho tantos bitcoins. Mas ela não faz a menor ideia do que significa aquilo. Entendeu? Ela não faz a menor ideia do que significa aquilo. Todo mundo bem? Diga. Acho que o livro do Akinopoulos, ele diz que a cadeia que vai ser aceita de blockchain vai ser a mais longa, mas na verdade é a que tem a mais prova de trabalho. No início da rede a regra era a mais longa mesmo. Mas aí em algum momento mudou a regra, foi lá no primeiro ano ainda, mudou a regra para a maior prova de trabalho. Aí isso tem uma definição um pouco mais, tem uma definição bem formal de como é que calcula essa prova de trabalho. Que é o que faz mais sentido, né? Assim, não é, se eu minerar, sei lá, 10 blocos, vamos botar uma unidade arbitrária aqui, minerei 10 blocos e eu gastei 10 unidades de trabalho, isso tem um certo valor, a gente vai discutir isso também. Se eu minerei um bloco e esse um bloco eu precisei de 100 unidades de trabalho, faz sentido que aquilo lá tem mais valor. Entendeu? Aquilo é mais difícil de produzir do que aqueles 10 blocos que eu gastei 10 no total. Tá? Então, é mais ou menos essa a linha da coisa. Só que é bem difícil, tá, de você fazer um bloco muito mais trabalho do que o que se faz na média. Na prática é a mesma coisa. Na prática, acaba sendo basicamente a mesma coisa hoje em dia, porque o trabalho para fazer um bloco é muito grande já.
A dificuldade é muito alta. Podemos seguir? Pergunta. Só uma coisa em relação ao que eu estava falando. Em relação a esse bug no zero, tipo, quando a gente descobriu que ele invalidava a transação, foi alguém que pegou o texto e falou, ó, eu fiz, não coloquei o zero, invalidou. Provavelmente, isso aqui já estava na primeira versão do cliente. Tá? Muito provavelmente o que aconteceu em algum momento, depois de alguns meses, alguém falou assim, vamos tentar fazer um contrato assim, porque já tinha lá o chat multisig. Vamos tentar fazer um contrato assim. E aí ele escreveu o contrato e a porcaria não validava, a porcaria não validava. Tá? Hã? Provavelmente alguém ficou um tempão, assim, cara, o que eu estou fazendo de errado? E aí, eventualmente, foi no fórum, foi na lista de e-mail, discutiu e tal, não sei o quê. E aí, vamos olhar o código-fonte. E aí, olhou o código-fonte e descobriram que estava com esse problema aí. O problema é que para consertar isso aqui, precisa de um hard fork. Aí já era, isso aqui vai ficar aí. Isso aí vai ficar aí. Então foi mais na tentativa de implementar mesmo do que, tipo, eles testaram antes de falar. Se rodar direto, por exemplo, invalida, alguém consegue acessar ali. Se uma pessoa que está lá tentando brute force bota um zero por acaso, ele pega uma moeda, uma transação toda e leva a moeda para ele, né? Então foi mais antes de implementar isso. Acho que sim. Mas provavelmente se descobriu assim, tá? Deve ter um monte de... Hoje em dia já tem muito trabalho em cima da parada, então a gente meio que já conhece a maioria assim, a gente já conhece muitos bugs. Mas é provável que tenha coisas que a gente não tentou fazer ainda e tá aí. Tem bugs que a gente não descobriu ainda, desse tipo aqui, por exemplo. Esse é um tipo de bug que não será corrigido. Professor, uma pergunta. Não seria, tipo, quando se tem uma coisa que a gente descobre que tem bug, que nem essa daí, e aí não foi utilizado antes, não seria relativamente simples de só pegar e fazer uma correção? Seria, mas lá no passado, né? Agora tem 700 GB de blockchain, tem uma coisa com valor de mercado aí semelhante à prata do mundo inteiro. Então agora está mais difícil da gente consertar essas coisas aí. Mas mesmo no caso não tenha sido utilizado, porque se é uma coisa, vamos dizer, uma coisa que não aparece no contrato, isso que eles não usam, e eles perguntam, não, isso daqui está invalidando. Mas aí vem uma questão, porque tem várias coisas que a gente não sabe se foram utilizadas ou não. Por exemplo, tem uma quantidade monstruosa de transações que são desse tipo aqui, tá? Pay to script hash. A gente conhece os hashes, só que a gente não sabe qual é o script que aquilo equivale. Entendeu? Então a gente começa a ter o problema, que vamos consertar o bug nesse opcode. Mas a gente não tem como ir lá e olhar a blockchain inteira e ver se aquele opcode foi usado ou não. Porque tem um monte de dados que estão atrás desses hashes e a gente não consegue saber. Quem que vai conseguir saber? O dono daquele contrato. Só que ele não é obrigado a se manifestar, percebe? E aí a gente entra nessa questão. Cara, a gente está falando de dinheiro aqui. De uma coisa. A gente está falando de uma coisa que é para ser dinheiro. Que é supostamente feita para ser dinheiro. Tá? Cara, a gente poderia vir fazer o upgrade, foda-se quem não fala nada? Poderia, velho. Mas não é, a gente não gostaria, isso aqui é o dinheiro, entre aspas, um dinheiro feito pelas pessoas para as pessoas. A gente não gostaria de ser tratado assim, certo? Então não vamos nos tratar assim. E basicamente esse é o ethos da coisa. Tu percebeu a ideia? Não tem como eu saber toda a informação, porque tem coisas que estão atrás de hash e eles escondem algumas informações. E hoje em dia é até pior, tá? Porque tem esses pay to script hash, que escondem atrás de hash, e hoje tem Taproot. A gente não vai chegar a olhar com detalhes o Taproot aqui. Mas o Taproot, ele muda a estrutura desses scripts. Só uns que eu já te passo a palavra. Ele muda a estrutura desses scripts. Porque nesses scripts aqui tem um script ou não tem script. E o que tem vai ser executado linearmente. No Taproot, ele não funciona assim. Vou fazer um breve comentário. No Taproot, a gente estrutura o script em uma árvore. Um AST, entre aspas. Parecida com essa ideia, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho, eventualmente, aqui uma árvore. Pode ser bem complicada, tá? Sim. Sei lá, estou desenhando alguma coisa arbitrária aqui. Onde cada ponto desse na árvore, cada nó desse na árvore é um script diferente. E aí, o que a gente coloca no contrato? A gente coloca no contrato
um hash que corresponde à estrutura dessa árvore. A gente coloca um hash que representa a estrutura dessa árvore. A gente vai ver uma coisa parecida, porque no cabeçalho do bloco tem algo parecido. E veio daí a inspiração. Tá? Então vocês vão ter mais ou menos uma noção de como é que é essa árvore e o que tem no contrato. Só que isso aqui permite que a gente faça a execução condicional do contrato. Porque na hora de executar o contrato, eu não vou mostrar o contrato inteiro para poder checar se o hash está certo ou não. O que a gente faz? A gente fala assim, eu quero executar esse script que está nesse ponto da árvore. Aí o que a gente vai mostrar então? Esse script, que precisa mostrar para poder executar. E as provas criptográficas que me permitem saber se esse script estava na posição correta na árvore ou não. Mas eu não mostro a árvore toda. Entendeu? E aí isso aqui é mais poderoso na hora de esconder os scripts, certo? Porque agora eu não tenho um script escondido atrás de um hash. Eu tenho, potencialmente, milhões e milhões de scripts escondidos atrás de um único hash. Em um único contrato. Então é bem mais complexo a gente saber o que as pessoas estão fazendo nos contratos. Entendeu? E por que a gente faz isso? Por que a gente esconde essas informações atrás desses hashes? Porque isso aumenta o nível de privacidade do que você está fazendo com a rede ou não. Na hora de gastar. Não só na hora de gastar, mas na hora de criar os contratos. Então isso aumenta o seu nível de privacidade de poder criar contratos, né, essas condições aqui. E esses contratos, o que eles regem? Você poder gastar dinheiro, um certo dinheiro ou não gastar. É isso que eles regem. Não são contratos jurídicos. Tá? Então, você pode executar contrato bem complexo e você pode começar a não revelar todo o contrato para partes envolvidas. Por exemplo, olha só, uma questão de privacidade aqui, nesse contrato aqui. Você concorda comigo que eu preciso de 2 assinaturas, em princípio de 2 pessoas diferentes? Lembra que quando eu construí isso aqui, foi naquele cenário de, eu tenho empresa, tem 3 pessoas e eu preciso que 2 concordem para gastar um dinheiro, certo? Em princípio, nesse cenário, as 3 pessoas se conhecem e tal, não tem problema e tal. Mas na hora de assinar, elas precisam ver esse script aqui, ó, na hora de criar a assinatura. Porque elas precisam botar no redeem script. Isso vai entrar junto da assinatura. Isso vai entrar de alguma forma. Elas vão conhecer isso aqui. Tá? E aí, repare, eu estou mostrando para cada uma das pessoas que assinar essas pub keys aqui. Ó. Eu estou dizendo quem participa do contrato. Pode ser que eu não queira dizer para as pessoas que estão assinando todas as pessoas que participam desse contrato. Certo? Pode ser que eu não queira mostrar todo mundo que participa do contrato. É que eu sou obrigado a mostrar todo mundo que participa do contrato, nas pub keys. Tá? Aqui, ó, no Taproot, a gente consegue fazer uns multisig mais sofisticados. Por exemplo, eu posso entregar para você e falar assim, assina esse pedacinho aqui do contrato, e só te revela alguma coisinha. A informação suficiente que você precisa. Mas o Luiz está ali, eu falo para ele, não, quando ele precisar assinar alguma coisa, eu falo, você assina esse outro aqui, ó. E aí revela só a informação que ele precisa ver. Entendeu? Isso aumenta a capacidade do que a gente consegue expressar com esses contratos. Não é só questão de privacidade, isso aumenta a expressividade dessa linguagem, desse sistema. Isso aumenta a flexibilidade do que a gente consegue fazer. Tá? Lembra naquela história que eu falei? Isso aqui é originalmente pensado para ser um dinheiro. Certo? E aí essa é a nossa preocupação desde sempre, assim, fundamental. O tempo todo a gente tem que lembrar, cara, isso aqui é para ser um dinheiro. Só que isso aqui é muito mais uma plataforma para aplicações que envolvem dinheiro nessa forma. Um dinheiro programável. Um dinheiro programável que depende que é baseado no consenso dos participantes daquele sistema. Entendeu? Então, eliminar essas garantias. Isso aqui parece, nesse aspecto, parece mais com a internet do que com o sistema bancário. Porque a internet é meio que isso também, né? Tem um monte de protocolos, eles são bastante rígidos, mas eles têm bastante flexibilidade no payload. Certo? Aqui a gente tem bastante flexibilidade no payload e a gente, às vezes, por exemplo, o Taproot, a gente quis aumentar essa flexibilidade desse payload aqui, ó. O que é o payload aqui das mensagens? São os scripts.
São esses contratos. Entendeu? Não são dados arbitrários que a gente trafega nele lá. São esses contratos que dizem quem e como gastar um certo valor nessa rede aqui. Acho que isso matou a tua... Por que a gente não resolve alguns bugs conhecidos? Aí, eu tô chamando de bug, tá? Mas, tipo, como todo mundo sabe que é assim, todo mundo sabe que não vai ser consertado, isso aqui é meio questionável se é um bug ou não, né? É uma feature. Diga. E não tem interesse da rede em usar outro code que faria a mesma coisa sem bug. Se não tem interesse de fazer um outro opcode que faria a mesma coisa sem um bug. Não sei dizer se isso foi discutido nesses termos, não. Isso não era tão simples, só colocar um byte. Nesse caso aqui você bota o 0 lá e pronto. Tá com byte lá, É porque senão Custa 1 byte a mais. você vai perder os nós antigos da rede. se Se essa você pessoa- faz isso, É porque introduzir um opcode novo também não é uma questão trivial. Não é tão simples assim. É mais fácil você só colocar aquele 0 lá e segue a vida. Coloca um 0 ali, é 1 byte só a mais, não vai doer tanto assim não. a serialização, né, da assinatura é como se fosse uma serialização também. Vai, segue o baile aqui. Tá? Segue o baile. De usar isso aí e colocar um byte ali. Segue o baile. Não é... O Taproot foi um upgrade... É bem controverso ele até agora, tá? Porque assim, ele habilitou algumas aplicações que não se percebeu na época e um monte de gente acha que é spam. Assim, eu tenho, inclusive, sentimentos mistos. Tipo, NFT. Tem NFT no Bitcoin que foi habilitado em parte por esse upgrade aqui do Taproot, tá? E aí... Só que em parte também, o Taproot ele faz muitas coisas, tá? Uma delas é isso aqui. São 3 upgrades. Uma delas é isso aqui. Outra ele introduz um novo tipo de assinatura digital, que é o Schnorr Signatures, que tem várias propriedades. A conta dele é diferente, tá? Lembra que a assinatura nossa, a gente calcula assim, né? S é igual a... Esqueci. Cadê? Z mais RE dividido por K. Lembra disso? Tá? No Schnorr, eu não sei nada de cabeça, tá? Mas isso aqui é uma conta não linear, porque está dividindo por K. No Schnorr, a conta é linear, é AX mais B, a equação, entre aspas, tá? E aí vem todas aquelas propriedades bacanas e desejáveis de sistemas lineares que a gente ama em engenharia. Tudo que a gente faz em engenharia é linearizar as coisas para ter propriedades interessantes, superposição e tal. Lembra disso? Vocês sacaram isso, tá? Essas assinaturas de Schnorr têm um monte de propriedades interessantes e bacanas e que a gente quer usar por conta dessa propriedade linear, dela ser a conta que ser linear. Então, o Taproot introduziu isso também. Então, a gente tem mais de um tipo de assinatura. Só que só vale para esse tipo de contrato que está aqui no Taproot, né? E tem o terceiro upgrade, né, que tudo isso aí a gente chama de Taproot, a gente chama de TapScript. TapScript. Que introduziu alguns opcodes novos, mudou a semântica de alguns, então ele muda também os opcodes. Tá? Então, tipo assim, a linguagem que a gente usa aqui é um pouquinho diferente da que eu estou mostrando para vocês. Não é uma coisa tão absurda de diferente. Mas tem algumas coisas aqui. Então, meio que assim, dá para consertar algumas coisas via TapScript, mudando a semântica aqui de algumas coisas aqui dentro. Entendeu? Só que ainda assim, isso depende das pessoas usarem esses contratos Taproot. Eles são muito mais complexos. Eles são tão mais complexos que eu nem vou falar aqui para vocês. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Entendeu? A gente tá aqui, vai passar, sei lá, 4 meses falando de Bitcoin, coisa pra caramba. E eu não vou falar de Taproot. Vou falar assim, por alto aqui o que eu tô falando agora. Precisaria de não sei se um mês, assim, mas assim, precisaria de um pouco mais de tempo. Semestre que vem, o senhor pretende? Não, semestre que vem eu vou estar dando aula de laboratório. De laboratório de SISMIC e tal, essas outras. Vai estar longe. Eu vou continuar fazendo vídeo, aula, essas coisas aí vocês... Mas hoje em dia vocês já conseguem, com o que vocês sabem, com o que vocês viram aqui comigo, dá para vocês pegarem os documentos, os BIPs, né? Principalmente os BIPs que falam disso aqui, os BIPs do Segwit, começar a ler aquilo e, cara, vocês vão ter dificuldade para ler as paradas, tá? Na aula que vem, o que eu vou fazer com vocês? Eu queria fazer hoje, mas já comentar muita coisa parênteses, mas foi bom. O que eu quero fazer com vocês na aula que vem? Eu quero mostrar como é que... Olha o que eu falei aqui atrás. Eu falei aqui atrás que
quem está recebendo o pagamento precisa dizer qual é o tipo de contrato que precisa ser construído e os dados que tem que constar no contrato. Então, por exemplo, se for P2PK, ele precisa dizer qual é a PubKey. Se for P2PKH, ele precisa dizer o PubKey hash. Se for um Page Script Hash, ele precisa me dar o Script Hash. Né? Ele precisa me dar Ele precisa me dar esse hash aqui, ó. Entendeu? Eu que estou produzindo, fazendo o pagamento. Tá? Na aula que vem eu quero explicar para vocês o que são os endereços de Bitcoin. Porque os endereços de Bitcoin vão servir para a gente comunicar isso. Qual o contrato e os dados necessários. Tá? Então, vou mostrar para vocês. Aí eu vou mostrar para vocês o legacy, né? Tipo assim, o legado. No Segwit tem endereços diferentes. No Taproot tem endereços diferentes. Tá? Mas vocês vão entender o princípio por trás da coisa. Ah, tem algum tipo de codificação. Aí a codificação que a gente vai usar é uma codificação meio estranha. Mas vão olhar e falar assim, tá, mas é mais ou menos a mesma coisa o tempo todo. Ah, tem um checksum, nos outros também tem um checksum, tem que calcular. Só muda esses meio que detalhes de como é que calcula essas contas. Tá? Então eu quero ver isso com vocês, os endereços de Bitcoin. E eu não sei dizer se eu vou vencer isso tudo na aula que vem, mas na semana que vem com certeza. Eu quero mostrar para vocês o outro BIP, que é o BIP 32. O que o BIP 32 faz? Direto aqui a gente está falando tem uma chave privada e tem uma chave pública. A chave pública eu uso para receber o pagamento e verificar a assinatura. E a chave privada eu uso para criar as assinaturas. Como que eu crio essas chaves? A gente viu, se eu tenho uma chave privada, é só multiplicar pelo G, é o número, né? Você multiplica pelo G, você tem a chave pública. A pergunta, então, é, como que eu crio minha chave privada? Ou as minhas chaves privadas? Porque esse aqui é o tchan do negócio. Uma das coisas que a gente vai querer fazer aqui é não reutilizar as chaves públicas nos pagamentos. Só que para isso, eu preciso ter uma chave privada nova para cada chave pública que eu for criar. Aí a pergunta é, como que eu faço isso? Tem soluções simples, do tipo, toda vez... A chave pública, a melhor chave privada que você pode criar é sortear um número aleatório. Rola uns dados lá e sorteia um número. Tá? Só que, se você ficar sorteando número aleatório o tempo todo, como é que você faz o backup disso? Concorda comigo? Toda vez que você criar uma chave nova, você precisa criar um backup novo? Aí você pode pensar, eu vou criar já um pool de chaves, sei lá, cria aí 1000 chaves. Faz um backup dessas 1000 chaves e eu fico usando até acabar. Quando acabar, eu crio mais 1000, faço um backup novo, boto essas chaves no meu backup e tal. Pode ser, mas concorda comigo que você só empurrou o problema com a barriga. E não só isso. Você criou 1000 chaves, que você vai usar no futuro. Você concorda comigo que se alguém tiver acesso ao seu backup, alguém já tem todas as chaves que você vai usar no futuro? E aí ele pode ficar só monitorando, ele sabe todas as suas chaves privadas e sabe todas as suas chaves públicas. Ele pode só ficar olhando a blockchain, olhando os contratos aqui, ó, nas transações, tem bot que está fazendo isso agora, nesse momento, um monte. Olhando as PubKeys e falando assim, legal, essa PubKey aqui é dessa chave privada, o fulano de tal recebeu um pagamento, ele já vai lá e cria um pagamento pegando esse dinheiro para ele. Ele tem a chave privada, ele consegue fazer a assinatura, ele consegue gastar o dinheiro que você recebeu no seu lugar, você não fica nem sabendo. É interessante você entrar se vocês querem rolando dado, vamos dizer, e ficar tentando criar carteiras, né? Tentar resgatar carteiras, vocês vão ver que existem várias carteiras que tem como você acessar, utilizando o programa de geração de número randômico, né? Teoricamente randômico, que só está limpa a carteira. Provavelmente várias pessoas só criaram carteiras utilizando outros programas e ficaram limpando. Então, o que eu quero fazer com vocês na aula que vem? Mostrar como é que as carteiras de Bitcoin de fato criam essas chaves. Porque a gente vai criar elas, a gente vai ter uma, eu vou chamar de semente, vamos chamar assim, uma fonte inicial de aleatoriedade, lá de entropia. E aí, a partir delas, a gente vai criar umas chaves de forma estruturada e determinística. De tal forma que eu só preciso guardar essa semente inicial. Aí eu guardo ela. Com RSA? Com o quê? Utiliza RSA? Não utiliza RSA não. Usa hashes também. Uma estrutura com hashes. Tá? Mas de forma... Você vai ver na semana que vem. Não tem diff-realm aqui não. Tudo bem? Mas é uma forma, tipo assim, de
de a gente espalhando entropia em várias chaves a partir de hashes. Tá? Na verdade, usa, sabe aqueles MAC codes? Message Authentication Codes. É isso que a gente vai usar para criar essas chaves. Porque na minha realidade que eu vi de segurança, né, você precisa combinar, só que você não vai passar a tua chave para você juntar esse par, né, de chave assimétrica. Então, meio que você utiliza... Mas aí você está pensando em fazer essa troca de chave, né? Fazer um handshake lá e estabelecer as chaves para uma comunicação, mas não é disso que a gente vai fazer. Não, tem Diffie-Hellman nessa coisa aqui, só que em outro lugar que também a gente não vai comentar. Beleza, turma? Bom final de semana, bom descanso para vocês e até semana que vem.